Senhoras e senhores, boa tarde. Retomando as atividades do 27º Encontro Nacional de Direito Constitucional, teremos agora o painel O Ativismo Judicial e a Sua Contenção, à luz da experiência brasileira dos últimos 30 anos. Convidamos a presidente do painel, professora doutora Fernanda Dias Menezes de Almeida. Professora doutora Fernanda Dias Menezes de Almeida possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi subprocuradora-geral do Estado de São Paulo. Atualmente é professora doutora sênior da Universidade de São Paulo, sócio fundadora do Instituto Pimenta Bueno. Convidamos o professor José Alfredo Baracho Júnior. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou estudos de pós-doutorado na Harvard Law School, professor adjunto 3 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, consultor do Ministério da Educação e conselheiro seccional Ordem dos Advogados do Brasil. Professor Carlos Bastide Horbach. Carlos Bastide Horbach, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor do curso de graduação e do programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral e advogado em Brasília. Professor Sérgio Antônio Ferreira Victor. Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito e Políticas Públicas, pós-graduado em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, doutor em Direito do Estado, área de concentração, Direito Constitucional, coordenador adjunto do curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público. Bem, eu sinto-me extremamente honrada com o convite para presidir este painel do 27º Encontro Nacional de Direito Constitucional, tradicionalmente promovido pelo Instituto Pimenta Bueno e, desta vez, realizado em conjunto com a Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que cedia o evento a convite e sob a articulação da doutora Mônica Hermann Salencagiano, que é diretora desta importante instituição de ensino superior, com a larga experiência que a distingue como professora livre-docente da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. O tema em análise deste painel, como foi adiantado, é o ativismo judicial e sua contenção à luz da experiência brasileira nos últimos 30 anos. O tema em análise, sem dúvida, trata de uma matéria relevante e atual, que já tem sido objeto de importantes trabalhos doutrinários
entre os quais se destaca prioritariamente o do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, como sempre, antevendo o rumo que vem tomando o tema do ativismo judicial, a ele dedicou importante atenção no artigo O Poder Judiciário na Constituição de 1988, Judicialização da Política e Politização da Justiça, incerto no livro Aspectos de Direito Constitucional Contemporâneo, que é de leitura obrigatória. Como adianta o professor Manuel, em nota de rodapé logo no início do trabalho, que ele desenvolve no capítulo 13 do mencionado livro, nas palavras dele, este capítulo reproduz o estudo com o mesmo título que veio a público na Revista de Direito Administrativo, número 198, página 1, número correspondente a outubro-dezembro de 1994, mas escrito em 1993. Foi depois reproduzido várias vezes em diversas publicações. E o texto, ora apresentado, sofreu, todavia, algumas alterações e atualizações, já que fatos posteriores chamaram, como chamam, a atenção para os fenômenos da judicialização da política e da politização do judiciário, que não eram ainda percebidos na época da sua primeira publicação e em algumas publicações posteriores. Além disso, eu lembraria também, no âmbito do próprio Poder Judiciário, que o ministro Gilmar Mendes, que, aliás, ontem encantou esse auditório, né? O ministro Gilmar tem alertado para o problema do hiperativismo deste poder, que age, abro aspas, com notório abuso de poder de legislar, criando o risco de tumultuar a disputa na eleição de outubro próximo. Isto foi registrado pela imprensa, estou me referindo ao jornal O Estado de São Paulo, de 13 de dezembro deste ano. A imprensa, aliás, continua a chamar a atenção sobre a necessidade de contenção do ativismo judicial, como exemplifica matéria publicada no mesmo jornal, em 15 de setembro último, a respeito da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cujo discurso, naquela ocasião, enfatizava a necessidade dos membros do Supremo Tribunal Federal pelo respeito institucional mútuo, destacando por isso que nós, juízes, precisamos ter prudência. E o comentário do Estadão a respeito afirmava, com razão, que se trata de um importante alerta, já que, nos últimos anos, no país viveu-se como um refém de graves desequilíbrios institucionais provocados, em boa medida, pelo próprio Poder Judiciário, com destaque para a atuação do Supremo Tribunal Federal. Não foram poucas as vezes em que o plenário do Supremo, uma das suas turmas, ou até mesmo um único ministro, monocraticamente entenderam estar acima do Executivo e do Legislativo, com decisões que invadiram searas alheias. A despeito das competências constitucionais previstas para cada poder, o Supremo parece pretender ter sempre e em todos os âmbitos a última palavra. Bem, considerando os excessos do ativismo judicial, a preocupação com a sua contenção, em boa hora, é alvo do nosso painel, integrado pelos ilustres juristas já mencionados. Então, para dar início realmente ao pronunciamento deles,
eu vou passar a palavra ao professor José Alfredo Baracho. Muito obrigado, professora Fernanda Dias Menezes de Almeida. É um prazer e uma honra participar desta mesa ao lado de Vossa Excelência, por quem eu tenho especial admiração. Agradeço ao Instituto Pimenta Bueno, na pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o convite para participar desse evento. Agradeço a professora Mônica Herman Cadiano, a lembrança para participar desse evento. E os eventos do Instituto Pimenta Bueno constituem um dos momentos capitais do direito constitucional brasileiro, pela profundidade das reflexões que propõe e pela oportunidade de podermos repensar nossas próprias pesquisas e atividades no campo do direito constitucional. Para falar sobre a questão do ativismo e da sua contenção, eu vou partir, são 20 minutos, né, a exposição, eu vou partir da inspiração que há no Brasil para a utilização dessa expressão. Ativismo judicial é uma expressão que é cunhada nos Estados Unidos, e essa expressão ela se deve fundamentalmente a dois momentos da Suprema Corte, um na primeira metade do século XX e outro na segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX, em razão de um precedente de 1903, instituiu-se nos Estados Unidos uma doutrina que se chama devido processo substantivo. Essa doutrina ela acarretou a declaração de inconstitucionalidade de múltiplas leis estaduais, principalmente leis estaduais relacionadas com direitos trabalhistas. Esse primeiro momento do substantive due process, do devido processo substantivo, ele causou muita controvérsia nos Estados Unidos até a década de 30, né? Quando, em 1937, esse precedente de 1903, o caso Lochner versus New York, quando esse precedente foi finalmente deixado de lado pela Suprema Corte, no caso West Coast Hotel versus Virgínia. Nesse momento, o devido processo substantivo justificava uma imersão da Suprema Corte em dimensões bastante específicas das leis estaduais. Antes dessa doutrina do substantive due process, a Suprema Corte ela fazia uma análise perfunctória das leis estaduais, atendo-se fundamentalmente ao seu enunciado e verificando a compatibilidade desses enunciados ou não com a Constituição. A partir desse precedente, a Suprema Corte, quer dizer, em função desse precedente, a Suprema Corte acaba discutindo um pouco mais do que a compatibilidade dos enunciados com a Constituição, e fazendo uma análise que eles costumam designar por strict scrutiny, uma análise mais detalhada, não apenas do texto da lei, mas também de sua origem e de seu impacto. E o resultado disso foi um número, como eu disse, bastante significativo de leis, principalmente leis relativas a direitos trabalhistas declaradas inconstitucional. Com a década de 30 e a crise econômica nos Estados Unidos, há uma pressão do presidente Franklin Delano Roosevelt, uma pressão que, inclusive, se consubstancia numa iniciativa do presidente de aumentar o número de membros da Suprema Corte, para que a Suprema Corte tivesse um pouco mais de deferência, isso é uma palavra muito usada no direito constitucional americano, um pouco mais de deferência, um pouco mais de consideração, respeito pelas decisões dos legislativos estaduais e pelas decisões também do Congresso americano e do presidente. Que resulta, como eu falei, no caso West Coast Hotel versus Virginia versus Parrish, e neste caso, então,
esse primeiro momento do ativismo judicial nos Estados Unidos, ele foi superado. O que ocorre a partir da década de 50 é um reavivamento do que muitos designam por ativismo judicial nos Estados Unidos. E esse restabelecimento de um ativismo judicial, ele vem num contexto muito específico, que foi o contexto das discussões sobre as leis sobre segregação racial. Então, naquele contexto, a Suprema Corte vinha, até 1954, mantendo, no que diz respeito à segregação racial, um precedente de 1896, que é o precedente Plessis versus Ferguson, que é o precedente designado por separados mais iguais. Então, 1896, ela decide o caso Plessis versus Ferguson e admite a compatibilidade da segregação racial com a Constituição americana. Entretanto, essas algumas distinções em casos julgados, especialmente em Supremas Cortes estaduais, distinções que seria fundamentalmente alguma lacuna nesse precedente, Plessis versus Ferguson, que permitiria uma aplicação diferenciada no caso concreto. E, principalmente, é importante pensar um pouco na diferença dos Estados Unidos de 1896 para os Estados Unidos de 1954, principalmente no que diz respeito à inserção dos negros no processo educacional. Em 1896, quando houve o precedente Plessis versus Ferguson, havia um contingente muito pequeno, porque os negros recém-saídos da escravidão, eles estavam se dedicando às atividades que se dedicavam antes, para as quais tinham habilidade, como a atividade pecuária, a atividade agrícola, mas progressivamente, ao longo das primeiras 5 décadas do século XX, o contingente de crianças que tiveram um processo educacional aumenta. Então, a questão da segregação racial em escolas e no transporte escolar, que é o que dá origem a esse novo momento que muitos designam como ativismo judicial, segregação no transporte escolar e a segregação em escolas, faz com que a Suprema Corte volte a discutir a pertinência do precedente separados mais iguais. E, a partir de 1954, várias decisões começam a ser proferidas no sentido de, paulatinamente, abandonar o alcance do precedente de 1896 para diversos temas, né? O precedente em si dizia respeito a transporte ferroviário, né? Não tinha nenhuma relação com transporte escolar ou com segregação em escolas ou qualquer coisa. Mas o precedente ele acaba sendo a base para outras dimensões da segregação racial e, da mesma forma, elas foram paulatinamente afastadas pela Suprema Corte nas décadas de 50 e 60. Esse período de 50 e 60 é apontado por muitos juristas norte-americanos como um segundo período de ativismo judicial, exatamente porque um número significativo de leis estaduais foram declaradas inconstitucionais, principalmente leis relacionadas à segregação racial, e, nesse sentido, a Suprema Corte ela teria deixado de ter uma posição deferente em relação aos legislativos estaduais. Ela volta a, na opinião de muitos, subjugar os legislativos estaduais ao modo como a Suprema Corte entendia a extensão dos direitos fundamentais. Então, esse período das décadas de 50 e 60 é apontado como ativismo judicial por toda essa gama de decisões relativas à segregação racial, mas não apenas por isso, né? Também no que diz respeito a direitos das mulheres. Há uma decisão de 1965, no caso Griswold versus Connecticut, que é o precedente que reconhece o direito da mulher a decidir sobre a reprodução. E esse precedente é o que vai dar origem
a decisão de 1973 a respeito do aborto. Então, tanto questões relativas à segregação racial quanto direitos das mulheres fazem parte dessa gama de decisões das décadas de 50 e 60, que é apontado por alguns autores como o segundo período de ativismo judicial. Essencialmente, a preocupação de muitos autores é a Suprema Corte substituir os legislativos estaduais e o Congresso americano na criação do direito. Alguns autores entendem que o stare decisis comporta transformação na jurisprudência, mas essas transformações compatíveis com o stare decisis são transformações paulatinas e que, fundamentalmente, possam decidir, a partir do precedente, fatos que sejam iguais ou semelhantes. A própria questão da decisão do aborto ilustra bem isso, porque na decisão de 1965, o que estava em discussão era a aplicação de sanções criminais a alguns médicos que orientavam mulheres sob métodos contraceptivos no estado de Connecticut. Então, no estado de Connecticut, havia uma lei que proibia o emprego de métodos contraceptivos. Então, alguns médicos que orientavam mulheres para o emprego desses métodos foram condenados criminalmente, e a Suprema Corte vai entender essa lei do estado de Connecticut como inconstitucional, essa decisão de 65 acaba, na visão de muitos, dando um salto bastante significativo para a decisão de 73, né? Porque na decisão de 73, os fatos envolvidos, né, apesar de depois esses fatos terem sido parcialmente desmentidos, mas os fatos que constavam do processo era uma mulher do estado do Texas havia sofrido violência e a gravidez decorreria dessa violência que ela havia sofrido, e no estado do Texas não era permitido o aborto em caso de violência contra a mulher, só em caso de risco de vida para a mãe. Então, há um salto significativo entre os fatos que estavam sendo julgados no caso Griswold versus Connecticut para os casos que foram julgados em 1973, no caso Roe versus Wade. Então, esse distanciamento, né, entre os fatos leva muitos críticos a entenderem que a Suprema Corte estaria ultrapassando os cuidados que devem ser observados ao se aplicar um precedente a um caso novo, ou seja, uma similitude entre os fatos, é o mínimo, é a condição mínima para se aplicar uma decisão antiga a um caso novo, e a Suprema Corte estaria dando saltos, né, saltos estes que não seriam da responsabilidade da Suprema Corte, mas sim dos legislativos estaduais, nesse caso especificamente, né, do aborto, ou em alguns casos do Congresso americano. Então, essa é fundamentalmente a crítica que é feita a esses dois períodos da Suprema Corte, o período do substantive due process, muitos chamam de Lochner era, que é o período da decisão do caso Lochner, e o período da corte de Warren, Earl Warren, que era o presidente nas décadas de 50 e 60. Bom, quem defende especialmente a corte de Warren, nem tanto o período do substantive due process. Com relação a esse período de 1903 a 1937, até por ser um momento mais antigo na história da Suprema Corte, que tem pouca repercussão na jurisprudência atual, então, a contundência da crítica ao substantive due process é hoje um pouco menor. Mas, no que diz respeito à corte de Warren, essa corte das décadas de 50 e 60, os críticos são até hoje muito contundentes, porque temos um tema vivo ainda no direito americano, que é o aborto, né? Tem exatamente a sua origem na corte de Warren. O precedente Griswold é um precedente da corte de Warren. Então, muitos, como eu disse, criticam por entender que houve uma subjugação do poder legislativo, mas há aqueles também que defendem
né, que defendem especialmente o segundo período ativista, nem tanto o primeiro, por ter ficado no passado, mas o segundo período ativista, que é o período da corte de Warren. E, dentre os defensores, né, há um livro bastante interessante, de um ex-professor da Universidade de Harvard, que depois lecionou em Miami, que é o professor John Hart Ely. Então, ele defende uma teoria segundo a qual a Suprema Corte não teria sido ativista na corte de Warren, no período das décadas de 50 e 60. Ela teria, na verdade, retirado os entraves que os legislativos de alguns estados impunham ao sistema democrático. Né? Então, na leitura desse autor, com o qual vários outros constitucionalistas americanos concordam, na leitura desse autor, não teria ocorrido um ativismo, ou, se eu posso classificar como tal, ele seria justificável, tendo em vista que, especialmente a segregação racial, ela subjugava um grupo de pessoas, um grupo uniforme, homogêneo e isolado, e colocava em condições desiguais na disputa democrática. Então, se a disputa democrática ocorre no legislativo, é preciso que os indivíduos e os grupos possam se fazer presente nesse espaço democrático em condições iguais. E se há na Suprema Corte ou nas leis estaduais, seja precedentes, seja a legislação, que dificultam esse acesso ao espaço democrático, esses entraves devem ser removidos, né? Mas, evidentemente, é uma teoria que nós temos que refletir sobre ela e pensar, pois bem, isso significa, então, que a Suprema Corte está imune, né, ao jogo democrático também? Ou seja, será que a Suprema Corte consegue essa posição de distanciamento, capaz de olhar o jogo democrático à distância e identificar os momentos em que o jogo democrático promove desigualdades e os momentos em que não promove? Ou seja, será que é tão nítido para os 9 integrantes da Suprema Corte remover esses entraves? Ou, de alguma forma, a própria Suprema Corte está imiscuída no jogo democrático e vai ser, de algum modo, influenciada por esses embates, né? De qualquer forma, são, então, teorias que defendem uma atuação mais aguda do Poder Judiciário, particularmente da Suprema Corte, em relação a temas controversos, e aqueles que entendem que esses temas que comportam maior controvérsia devam ser decididos pelo Poder Legislativo, né? É claro que nós, ao falar da Suprema Corte, estamos falando de uma corte que tem uma estabilidade na sua atuação que o nosso Supremo Tribunal Federal ainda não tem, né? E aqui devido, em grande medida, né, ao período de atuação regular da Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal, que teve muitas oscilações ao longo da sua história. Mas, para dar um exemplo, né, hoje está havendo uma discussão nos Estados Unidos em relação à segunda nomeação feita pelo presidente Donald Trump. E é muito ilustrativo isso, e como que o debate talvez tenha outra dimensão. Muitos acham que, claramente, a Suprema Corte terá, como a segunda indicação do presidente Donald Trump, 5 juízes conservadores e 4 juízes liberais. Porque o juiz que se aposentou recentemente, que é o juiz Kennedy, apesar de ter sido indicado por um presidente republicano, era moderado, né? Posicionava-se algumas vezes em favor de teses liberais, outras teses conservadoras. E o indicado pelo Donald Trump, que está, né, se submetendo à sabatina no Senado americano, tem uma convicção conservadora mais nítida. Bom, eu não acredito que o placar vai ser 5-4, né,
de maneira perene, por uma razão muito simples. O presidente da Suprema Corte, que foi nomeado pelo presidente George Bush, John Roberts foi o voto de desempate em 2012 a favor da manutenção do Obamacare. 2012 era um ano de eleição nos Estados Unidos, né? Uma eleição acirrada entre republicanos e democratas, um presidente nomeado pelo presidente republicano George W. Bush, é o voto favorável à preservação do principal projeto social do governo Barack Obama, ou seja, há uma preocupação com a estabilidade das decisões que advém da própria tradição cultural do stare decisis. Então, não sei se de fato vai ficar, né, desse modo, mas isso é apenas uma observação para indicar como que essa atuação mais incisiva da Suprema Corte em relação aos legislativos, ela está num pano de fundo de um tribunal que tem maior estabilidade ao longo de sua história e talvez uma experiência na qual ele pode se inspirar que o ajude a enxergar melhor o que seriam esses possíveis entraves ao jogo democrático. Pois bem, no caso do Brasil, a preocupação com um possível ativismo do Supremo Tribunal Federal vai se tornar patente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, à medida em que o Supremo Tribunal Federal começa a decidir alguns temas, né, eu cito alguns, né, particularmente temas relacionados ao sistema político partidário, como fidelidade partidária, como a cláusula de barreira, e alguns temas sensíveis, sob o ponto de vista moral, como a união homoafetiva, como a questão do aborto, começa a surgir no Brasil uma preocupação importante com o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Sendo, novamente, de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, por não ter uma história como a da Suprema Corte, por sofrer muitas oscilações ao longo da sua história, não tem, digamos, né, dentro da sua própria experiência, aonde encontrar balizas para essa atividade ativista. Há alguns ministros no Supremo Tribunal Federal que assumem expressamente essa condição, como o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que já se manifestou em diversos momentos como um ministro que não tem receio de interferir, né, em arenas que poderiam, a rigor, estar a cargo do Poder Legislativo. O ministro Luiz Roberto Barroso, que, inclusive, fez o seu mestrado nos Estados Unidos e vai encontrar na doutrina norte-americana algumas razões para pensar dessa forma. Há, entretanto, no meu ponto de vista, alguns ministros que não assumem uma determinada teoria jurídica ativista, mas que, na sua atuação, demonstram algum nível de ativismo judicial e que pode ser identificado, seja em relação a determinados temas, como os temas que eu mencionei aqui, mas também na sua postura em relação ao próprio tribunal. Um ativismo interno, né, que é o caso dos ministros que, mesmo havendo decisões plenárias, né, decidem monocraticamente contra decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós pensamos na questão do ativismo judicial no Brasil, nós devemos considerar que ela tem diferentes camadas, porque há o problema do ativismo na relação do Poder Legislativo com o Poder Judiciário, como é a grande preocupação dos estudos sobre ativismo judicial nos Estados Unidos. Mas acredito que nós temos algumas variáveis que nós temos que considerar também. Além da relação do Supremo Tribunal Federal com o Poder Legislativo, e aqui nós estamos apontando aí temas, né,
que talvez pudessem ser, na opinião de muitos, melhor equacionados pelo poder legislativo, temas como fidelidade partidária, cláusula de barreira, aborto, união homoafetiva, esses temas, né, que influenciam a relação do Supremo Tribunal Federal com o Legislativo, não constituem a única faceta do ativismo no Brasil. O ativismo no Brasil ele tem uma dimensão também voluntarista, que eu acredito que a melhor qualificação é essa, voluntarista, ou seja, mesmo havendo decisões do plenário sobre determinadas matérias, no momento das decisões monocráticas, os ministros, alguns, se insurgem contra o plenário, né? Se insurgem contra o plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos, digamos, um ativismo interna corporis, né? Um ativismo interna corporis. Aqui eu me inspiro no professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando fala da delegação interna corporis no Poder Legislativo. Então, nós temos um ativismo interna corporis, né? Então, vejam que a questão ela ganha maior gravidade, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é necessariamente, como a Suprema Corte procura cumprir esse papel, o Supremo Tribunal Federal, ele deveria cumprir o papel de estabilizar as expectativas em relação ao direito, né? Entretanto, seja porque ele muitas vezes atua em espaços que talvez fossem melhor reservados ao Congresso Nacional, assim como, internamente, atua no sentido de tornar instável suas próprias decisões, nós temos uma dimensão ativista dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um ativismo que comporta uma maior gravidade, né? que deve trazer uma maior preocupação para os estudiosos do direito, porque compromete a própria estabilização das expectativas no que diz respeito à aplicação do direito. Evidentemente que eu não tenho solução para isso, né, a não ser uma sugestão de que se respeite um pouco mais as decisões do plenário, mas fora essa singela sugestão, né, eu tenho uma reflexão que aí sim vai numa dimensão um pouco mais teórica, que ou que são as implicações da federação com o ativismo judicial. Porque, vejam, vamos pegar aqui a questão da união homoafetiva nos Estados Unidos, que também foi decidida pela Suprema Corte em 2015, né? Algo com reflexos semelhantes ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há uma diferença muito importante com relação ao processo de construção da decisão sobre união homoafetiva nos Estados Unidos e a construção sobre a mesma matéria no Brasil. Porque o debate sobre a união homoafetiva nos Estados Unidos começa na década de 70, com a discussão sobre a colocação do homossexualismo na lista de doenças mentais da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. A partir da década de 70, como resultado muito do movimento hippie, né, o movimento gay em São Francisco, ele vai... desculpa o meu completo politicamente incorreto, tá? Eu falo as palavras porque eu não sou capaz de acompanhar, né, o politicamente correto, porque o politicamente correto cada dia é novo. Então, vocês me desculpem, tá? Não é de forma nenhuma, né? É porque são as palavras que eu, ao longo de décadas, aprendi. Tá? E como eu estudei nos Estados Unidos, eles usam essas palavras sem tanto, né? Sem tanto cuidado. Então, eu estou com cuidado danado com os meus alunos também. Bom, de qualquer maneira, o movimento gay nos Estados Unidos, ele vai se fortalecer na década de 70, com essa discussão sobre a lista de doenças psiquiátricas, e vai trazer à tona, na década de 80, discussões na Suprema Corte sobre as leis anti-sodomia. As leis anti-sodomia eram leis muito antigas, eram leis, muitas delas, do século XIX, e eram leis que se dirigiam contra formas sexuais contrárias à procriação. Então, são leis de inspiração puritana, né?
Então, leis que definiam como crime determinados tipos de relação sexual, como sexo anal, sexo oral, sexo com animais, de inspiração puritana, né? Essas leis, a partir das décadas de 70 e 80, começaram a ter efeitos desiguais em determinados grupos. Evidentemente, elas começaram a ser utilizadas como reação da sociedade conservadora norte-americana ao crescimento do movimento gay, começaram a ser utilizadas para condenar criminalmente homossexuais. Então, eles desafiam essas leis perante a Suprema Corte. No primeiro momento, a Suprema Corte disse que essas leis eram neutras, né? Então, nas décadas de 80 e 90, a Suprema Corte vai dizer, não, essas leis não são discriminatórias, elas são neutras. Por quê? Porque são formas sexuais que podem ser praticadas tanto por pessoas que preferem pessoas do mesmo sexo, quanto pessoas que preferem pessoas do sexo oposto, né? Nada disso está relacionado a uma discriminação. Então, essas leis seriam neutras in its face, no seu texto, no seu enunciado. Em 2003, a Suprema Corte muda essa jurisprudência, quando ela recebe cada vez mais ações e o contingente de homossexuais condenados por essas leis era muito superior, né, ao contingente de heterossexuais. A Suprema Corte revê essa jurisprudência e começa a declarar parcialmente a inconstitucionalidade de algumas leis dessa natureza, né? Então, vejam, é um segundo passo. O primeiro passo foi lá atrás, a saída do homossexualismo da lista de doenças mentais. Segundo passo, a inconstitucionalidade parcial de leis anti-sodomia, né? Em 2012, teve um ano muito especial para a Suprema Corte com relação a esse tema. Por quê? Em 2012, no mesmo dia, 2 decisões foram comunicadas. Não houve sessão pública, essas 2 decisões foram comunicadas. 2 decisões. Uma sobre uma lei do estado da Califórnia. A Califórnia teve uma lei que regulamentou a união homoafetiva, mas essa lei deveria ser submetida a referendo. No referendo, o estado da Califórnia recusou a vigência dessa lei. O governador da Califórnia, entretanto, não se ateve ao resultado do referendo, né? Então, a Suprema Corte foi acionada, houve uma injunction perante a Suprema Corte, para que a Suprema Corte apreciasse a decisão da Suprema Corte da Califórnia, que havia autorizado o governador a permanecer exigindo o cumprimento dessa lei. Bom, o que aconteceu? A Suprema Corte, nesse caso, disse que essa matéria ficaria a cargo da Califórnia, né? Não vou decidir sobre isso. A Suprema Corte da Califórnia é soberana para decidir sobre essa matéria. Nesse mesmo dia, a Suprema Corte decidiu sobre uma lei federal que concedia pensão ao cônjuge supérstite de servidores públicos federais, desde que fossem casados, né? Então, era a condição da lei federal, no seu texto, né? Então, se forem casados, o cônjuge supérstite ele tem direito à pensão paga pelo governo federal. E aí veio o problema. 32 estados regulamentavam a união homoafetiva, 17 não, e a Califórnia estava no limbo, porque havia uma lei cuja a condicionalidade ou a possibilidade de sua aplicação após o referendo estava sendo questionada na Suprema Corte. Nesse momento, já estou concluindo, desculpa, professor. Nesse momento, a Suprema Corte declarou essa lei federal inconstitucional, né? Essa lei federal. Por quê? Porque os cônjuges de pessoas que residissem em estados onde a união homoafetiva não era regulamentada, essas pessoas seriam discriminadas. E essa discriminação seria inconstitucional. No mesmo dia, nesse dia, ela sinalizou o que decidiu em 2015, quando ela torna, então, nacional a possibilidade da união homoafetiva. Então, vejam, nós estamos diante de uma construção que começa na década de 70, né? E que resulta numa decisão, como a proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que resulta numa decisão apenas em 2015. Vejam,
depois de várias discussões sobre o tema nos legislativos estaduais, depois que os órgãos democráticos puderam ter para si alternativas em relação a essa questão, a Suprema Corte, então, decidiu. Então, vejam que numa federação mais descentralizada, onde os legislativos estaduais têm prerrogativas de decidir sobre direito civil, talvez direito penal, essas matérias, antes de chegarem na Suprema Corte, elas são amadurecidas, elas ganham contornos diferentes, e muitas vezes, quando chegam à Suprema Corte, elas já foram exaustivamente debatidas, e os estados até já tiveram oportunidade de encontrar soluções próprias para essas questões. No caso do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é um ator de primeira ordem, né? Os temas são apresentados na sua primeira versão ao Supremo Tribunal Federal, como o aborto, no caso de anencefalia, como a união homoafetiva. Então, o Supremo é um ator muito na frente, né? Muito na linha de frente, né? Ele decide certas questões num primeiro momento. E isso tem um componente o contrário, né, daqueles que defendem um componente de travar o jogo democrático, de travar o debate democrático, né, bastante significativo. Então, é preciso levar em considerações essas conexões também entre a democracia e federalismo, o fortalecimento dos estados e uma maior participação dos legislativos estaduais na definição de direitos que são os mais corriqueiros para os cidadãos, como um problema também relacionado ao ativismo judicial. Então, desculpa se eu me alonguei demais, eu agradeço muito a oportunidade, pessoal. Bem, passo a palavra agora ao professor Carlos Orbach. Bem, muito bom, boa tarde. De início, eu gostaria de registrar a minha imensa alegria de participar de mais essa edição dos encontros do Instituto Pimenta Bueno, sob a condução sempre segura, sempre brilhante, sempre inspiradora do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o grande mestre de várias, aliás, gerações de constitucionalistas que passaram pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tanto em São Paulo quanto aqui em Ribeirão. Nós temos, no corpo docente dessa casa, vários discípulos do professor que trazem para cá também uma linha de pensamento que, de fato, é um marco no desenvolvimento do constitucionalismo brasileiro. Fazendo essa referência a essa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, eu agradeço e cumprimento a sua diretora, a professora Mônica Hermann Salencagiano, que empresta o seu brilhantismo, a sua competência para essa casa, ainda que deixe um pouco órfão o Lago de São Francisco, né? Porque, afinal de contas, enfim, a sua dedicação a essa casa nos rouba um pouco da professora Mônica, né? E eu tenho uma alegria muito grande de conhecer essa faculdade, que eu já tinha, enfim, obtido uma série de informações e acompanhava de longe, mas vejo que aqui se tem uma vida acadêmica pujante, uma vida acadêmica que, enfim, demonstra a excelência dessa casa. Cumprimento também a querida professora Fernanda Dias Mendes de Almeida, presidente desse nosso painel, dessa nossa mesa, professor Baracho, professor Sérgio Vitor. Bem, a nossa discussão aqui é exatamente relacionada com os 30 anos da Constituição, que nós comemoraremos na próxima semana, mais precisamente na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a uma semana nós estaremos comemorando os 30 anos da Constituição, e o ativismo judicial nesses 30 anos da Constituição.
como é que a história da Constituição de 88 se relaciona com esse tema do ativismo judicial, cujos contornos, cujas balizas foram tão bem delineadas pelo professor Baracho na intervenção que me antecedeu e que me poupa, portanto, de uma série de considerações. Nos 30 anos da Constituição, e aqui eu vou adotar um marco bastante arbitrário, mas que, a meu ver, é bastante significativo, nos 30 anos da Constituição nós temos 2 períodos de 15 anos que são bastante diferentes, são bastante díspares no que toca ao ativismo judicial. De 1988 a 2003, nós temos um período em que a Corte observou uma maior contenção, e aí eu me refiro ao Supremo Tribunal Federal, em que a Corte foi deferente em um número maior de casos ao Legislativo e ao Executivo, um período em que nós podemos dizer são identificáveis poucas decisões passíveis de serem classificadas ou passíveis de serem taxadas como ativistas. E existe um momento que me parece ser o marco dessa viragem comportamental da Corte, por assim dizer. E essa alteração de ânimo do tribunal me parece que ocorreu em meados de abril e início de maio de 2003. E vocês vão me dizer, mas o que aconteceu em meados de abril e início de maio de 2003 que alterou tão significativamente, tão profundamente, a vida institucional do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, a vida institucional da República Brasileira? E, por incrível que pareça, coisas aparentemente prosaicas mudam instituições e mudam os rumos de um país. Entre meados de abril e início de maio de 2003, houve o aniversário de 70 anos de 3 homens. 3 homens completaram 70 anos. Nesse período, completaram 70 anos o ministro Sidney Sanches, o ministro Ilmar Nascimento Galvão e o ministro Moreira Alves. Ou seja, nós tivemos uma troca de guarda no Supremo Tribunal Federal. Uma troca de guarda que efetivamente mudou o cenário, exatamente porque houve uma alteração de maioria e houve a perda daquele que talvez fosse o mais severo guardião da contenção e, mais importante, da preocupação com as consequências das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo eu comentava com o ministro Veloso essa constante preocupação, essa quase obsessão que tinha o ministro Moreira Alves por avaliar a cada julgamento do Supremo quais seriam as consequências daqui a 5, 10, 20 anos daquilo que se produzia no tribunal. É verdade que, em alguns casos, esse argumento era exercido ad terrorem, né? Era levado até as suas últimas consequências, né? Porém, essa preocupação era uma preocupação, pelo menos na minha avaliação, bastante saudável no âmbito do tribunal. Então, a partir de 2003, nós temos uma mudança bastante significativa no tribunal. E essa mudança, ela é reforçada por 2 outros eventos que também de início poderiam parecer banais, mas não são. Um é o implemento da idade para aposentadoria compulsória do ministro Maurício Correia, em maio de 2004, e, por outro lado, a aposentadoria essa voluntária, não por conta da idade, em março de 2006, do ministro Nelson Jobim. E por que esses 2 também são significativamente importantes? Porque esses 2 são os últimos ministros do Supremo Tribunal Federal, de lá para cá, que tiveram alguma experiência
parlamentar. O ministro Maurício Correia fora senador da República Constituinte e o ministro Nelson Jobim fora também deputado federal constituinte e depois exerceu mais uma legislatura. E a importância dessas presenças no âmbito do tribunal é marcante porque delas se retira a informação que a Corte muitas vezes precisa acerca das peculiaridades, das especificidades do jogo parlamentar que se traduz, que se cristaliza, que se projeta na legislação que o tribunal é chamado a aplicar, a julgar eventualmente inconstitucional, e do próprio texto constitucional, que é fruto de consensos, é fruto de arranjos políticos que muitas vezes não são compreensíveis para aquelas mentes treinadas exclusivamente nas tecnicalidades do mundo jurídico. Ou seja, o aporte que essas experiências traziam para o Supremo Tribunal Federal eram aportes bastante importantes para que as instituições que se tensionam no exercício da jurisdição constitucional fossem compreendidas de uma maneira mais profunda, mais acurada, evitando o recrudescimento dessas mesmas tensões. Depois de lá para cá, pelo menos de 2003 e mais marcadamente de 2006 para cá, nós temos efetivamente um aumento da discussão acadêmica em torno do ativismo judicial, da própria afirmação do tribunal como uma corte ativista e, por consequência, das tensões em que se envolve o Supremo Tribunal Federal com os demais poderes, o Legislativo e o Executivo. É marcante, dentro desse período último da história do Supremo Tribunal Federal, essa posição. E essa posição é verbalizada por em inúmeros casos e por alguns dos membros da atual composição do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de destacar aqui, como não poderia deixar de ser, já foi mencionado pelo professor Baracho, e acredito que também o será pelo professor Sérgio, eu vou mencionar aqui aquele que talvez seja o maior expoente dessa corrente, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? E eu vou relembrar aqui uma entrevista do ministro Barroso à Folha de São Paulo, em que ele é exatamente confrontado com essa nova postura do Supremo. O Supremo agora está querendo ser mais do que deve, mais do que a Constituição lhe dá. O Supremo está passando dos seus limites. E a resposta do ministro Veloso nessa entrevista para a Folha de São Paulo, Veloso não, perdão, Barroso, né? É uma questão de rima, né? É uma questão de rima, né? Exato. Até mesmo porque o ministro Veloso, né, desde 2004, também já saíra do tribunal. Né? O ministro Barroso, então, na Folha de São Paulo, né? O ministro Barroso, na Folha de São Paulo, diz o seguinte: acho que a decisão política tem que tomar quem tem voto. E aí todos nós concordamos. Né? Agora, sempre há um agora, né? Agora, a inércia do Congresso traz riscos para a democracia. E proteger as regras da democracia é um papel do Supremo. Com o que ele conclui que, ante a inércia do Supremo, ante a inércia do Legislativo, o Supremo pode agir suprindo essas falhas. Né? Essa entrevista, ela é uma entrevista bastante coerente com o entendimento do ministro Barroso, né? E é bastante corajosa até, né? Coerente com a concepção do ministro Barroso, porque, de fato, há muito essa é a posição que ele expressa, tanto como professor,
tanto quanto doutrinador, como advogado, né? Existem várias manifestações do ministro Barroso nesse sentido, em obras que ele publicou na sua profícua carreira acadêmica. E também, como advogado, ele defendeu isso da tribuna do Supremo várias vezes antes de ser indicado pela presidente Dilma para o Supremo Tribunal Federal. E eu posso lembrar aqui, e foi lembrado pelo professor Baracho, era ele o advogado na arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, em que se discutiu a interrupção da gestação dos fetos acometidos com anencefalia. Agora, por outro lado, essa entrevista ela é corajosa, e foi corajosa, exatamente por expor, de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante honesta, que o STF tem um papel de tal modo proeminente, na visão dele, de tal modo proeminente no sistema institucional brasileiro, que pode substituir a atuação dos demais poderes, né? Exercendo, portanto, de maneira direta as suas funções, quando considerar, por seus próprios critérios, pelos critérios do próprio Supremo Tribunal Federal, né, que esses poderes se encontram, de algum modo, inertes, que esses poderes se encontram, de algum modo, em déficit na sua atuação. E isso, no fundo, é a formulação que muitos vão ter de ativismo judicial. Se nós pegarmos a obra lá do professor Elival da Silva Ramos sobre ativismo judicial, o professor Elival vai dizer o seguinte: por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe institucionalmente ao Poder Judiciário, fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas e controvérsias jurídicas de natureza objetiva. Essa ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional se faz em detrimento, particularmente, da função legislativa, não envolvendo o exercício desabrido da legiferação, e sim a descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com a incursão insidiosa sobre o núcleo essencial das funções constitucionalmente atribuídas a outros poderes. Essa conclusão do ministro Barroso, a gente pode muito bem enquadrar no conceito de ativismo que nos dá o professor Elival. A gente pode dizer que, em suma, o exercício subsidiário do Supremo, das funções dos demais poderes, se dá, como eu disse, se dá com fundamento numa atuação deficitária, numa atuação incompleta, numa atuação insuficiente, repito, por parte do Executivo e do Legislativo. Ou seja, a atuação insuficiente dos representantes legitimamente eleitos pelo povo para exercer aquelas funções faz com que o Supremo, que não tem essa mesma legitimidade democrática, passe a exercê-las de maneira autônoma, substituindo-se aos demais. Isso se dá, por exemplo, no caso em que o Supremo Tribunal Federal ele se habilita a ditar os termos de uma política pública, como fez em relação à creche, já em relação à saúde, como se dá também nas situações em que o Supremo estabelece padrões legislativos, padrões normativos gerais abstratos para casos não legislados, como é o caso da greve no âmbito do serviço público, por exemplo. Agora, a gente pode analisar isso de uma maneira um pouco mais crítica e dizer o seguinte: olha, esse argumento do ministro Barroso, ele acaba afirmando que essa atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal se fundamenta, ela se baseia numa incapacidade que tem a população de exercer a sua cidadania. Porque, no fundo, o que levaria a essa intromissão seria a reiterada escolha por parte da população de representantes, sejam eles administradores, sejam eles legisladores, incapazes de realizar o conteúdo democrático da Constituição. O STF, nessa perspectiva, ele salvaria o povo das suas próprias escolhas, desempenhando no sistema institucional brasileiro um papel orientador e corretor dos poderes constituídos,
Papel esse que, em condições normais de temperatura e pressão, seria do eleitorado, seria da população. Em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte: o Supremo age quando os outros não agem. Os outros são eleitos. Se os outros não agem, é porque eles foram eleitos de maneira equivocada. E, no fundo, eu tomo o papel daquele que deveria alterar a situação, elegendo outros, exatamente porque a reiterada eleição de, não vou dizer incompetentes, mas de pessoas que não realizam o que a Constituição determina, me habilita a agir. Essa lógica é uma lógica que não é nova na história das instituições brasileiras, né? São vários os casos, ao longo da nossa história, de órgãos de poder que, se arvorando de uma certa inapetência da população, uma certa incapacidade da população para agir ante determinadas situações, diante de um eleitorado tido como fraco ou insuficiente, incapaz de fazer escolhas consideradas por esses mesmos órgãos como corretas, passaram a desempenhar tarefas que são, em última instância, tarefas de suplementação democrática. O exemplo mais gritante disso, e aí a gente pode voltar um pouco atrás na história do Brasil, o exemplo mais gritante disso é exatamente a experiência do sistema parlamentar do Segundo Reinado, né, em que a alternância dos partidos políticos no poder, ela se dava pelo desígnio do imperador e não pela vontade popular manifestada em eleições gerais livres, né, naquilo que muitas pessoas chamam exatamente de doutrina brasileira do poder moderador, né. Ante a insuficiência do eleitorado, ante a insuficiência da população, o imperador era o árbitro que decidia quais eram as urgências e quais eram as necessidades e chamava para a composição do gabinete aquele partido que ele entendia ser o mais habilitado naquele momento para solucionar os problemas. Esse partido fazia eleição e a eleição fazia a maioria, e aí então nós resolvíamos o problema, né? E aí é famoso o discurso do Sorites, lá do José Tomás Nabuco de Araújo, no Senado da República. Da República não, do Império, né? Essa realidade fazia com que o imperador ele fosse não só o árbitro do jogo político, né, que é a função típica do poder moderador, mas que ele fosse um poder subsidiário da comunidade. Subsidiário no sentido de atuar ante insuficiências. Ante a insuficiência do eleitorado, ele atuava. Essas intervenções pessoais do monarca, à época, se denominava de imperialismo, né? E essas intervenções imperialistas, né, elas eram justificadas, mais uma vez, por uma insuficiência da população em, por meio de eleições, eleger representantes capazes de cumprir a contento as exigências típicas de um regime democrático, né? O imperador desempenhava, tal qual talvez o Supremo desempenhe hoje, a suplementação democrática que tornava viável, apesar da suposta incapacidade da população, o funcionamento de um sistema parlamentar. E aí se desenvolveu no Brasil a ideia de uma democracia coroada, né? A ideia de que existia um regime democrático que era tutelado pelo imperador. Esse regime de aparência democrática, ele era marcado por um viés evidentemente elitista, porque ele só funcionava graças às intervenções pontuais do elemento não eleito, do elemento monárquico, do elemento irresponsável do imperador. É importante destacar, sem que disso decorra qualquer juízo de valor, né, que a justificativa do imperialismo lá do Dom Pedro II é a mesma justificativa dessa entrevista do ministro Barroso para as intervenções do Supremo Tribunal Federal na nossa vida política.
ou seja, a insuficiência do povo que não elege representantes suficientemente idôneos para o exercício das funções que lhes são constitucionalmente atribuídas no regime democrático. A razão da democracia coroada seriam as mesmas razões que levam à criação de um novo oxímoro, que é o da democracia togada, que talvez hoje nós vivenciemos no Brasil. A democracia togada e a democracia coroada têm raízes não muito populares, a meu ver, exatamente porque partem da aristocrática ideia de que uma pequena parcela da população tem uma maior capacidade do que a grande maioria que vota nas eleições. E aqui, para encerrar, porque eu já passei um pouco do meu tempo, eu devo dizer que o exercício do imperialismo durante o Segundo Reinado não levou à superação das suas causas. Ou seja, não gerou uma população capaz de se fazer presente nas eleições e de evitar que fosse necessária a intervenção do imperador. E muito antes, pelo contrário, o imperialismo foi uma das grandes causas de desgaste da monarquia e da queda de Dom Pedro II com a proclamação da República. Do mesmo modo, me parece que essa intervenção supletiva do Supremo Tribunal Federal não tem, ao longo desses 15 anos últimos, operado no sentido de superar as causas da sua existência. Exatamente porque o parlamento e os executivos continuam, de certo modo, inertes e, enfim, dando espaço para essa ação cada vez mais intrometida do Supremo Tribunal Federal. É correto afirmar até que essa atuação supletiva acaba desonerando as elites políticas de suas responsabilidades. Dão uma certa bill of indemnity para as elites políticas tradicionais que continuam de maneira muito tranquila nas suas posições ordinárias. Porque se aquela política pública que é, por exemplo, implementada pelo tribunal dá certo, ela é associada aos governos da vez. Se ela dá errado, a culpa é do tribunal. Isso gera, a meu ver, um viés, ou se caracteriza, a meu ver, um viés bastante conservador também dessa democracia togada. Um dos pontos do nosso painel é ainda a questão da contenção dessa intromissão e dessa invasão de espaço de um poder pelo outro que caracteriza o ativismo judicial. Esse tema, entretanto, até mesmo pelo adiantado aqui do meu tempo, eu não vou entrar. E eu tenho certeza que o professor Sérgio Vitor terá todas as competências para apresentar todas as possíveis contenções desse modelo. Eu só, encerrando por aqui, gostaria de deixar essas breves reflexões quanto à essência desse fenômeno que se tem no Brasil de 15 anos para cá, a partir de uma reflexão de um dos seus artífices, que me parece uma reflexão questionável e uma reflexão que traz consigo uma série de problemas e uma série de perigos para a nossa vida institucional. Muito obrigado. Bem, passo então a palavra para o professor Sérgio Antônio Ferreira Vitor, para a sua. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, a quem eu inicio a minha fala cumprimentando. Foi minha professora no pós-graduação, professora de todos nós. Tem uma obra clássica que todos os alunos devem ler, sobre as competências na Constituição de 88. Eu cumprimento também o professor Zé Alfredo Baracho Júnior, a quem não conhecia pessoalmente. É uma honra dividir a mesa com o senhor.
e também nosso outro colega de mesa, o professor e ministro Carlos Bastide Horbach, que também foi meu professor, inclusive no mestrado, não só no doutorado, de modo que para mim é um prazer imenso fazer parte dessa mesa. Não posso deixar de cumprimentar a professora Mônica Herman Salencadiano, diretora da Faculdade de Direito aqui da USP de Ribeirão, e agradecer a ela essa acolhida tão generosa. Cumprimentar o professor Roger, meu professor de mestrado, doutorado, o deputado federal Evandro Gussi, o professor Paulo Casseb, o professor Duarte, o professor José Manuel Cardoso da Costa, presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, e, por fim, last but not least, né, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Muita gente eu vi que já saiu, mas eu vejo que ainda temos aqui alguns alunos de graduação, e eu quero relembrar os alunos de graduação uma conversa que eu tive com o professor Roger, em Brasília, outro dia. Nós dizíamos que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, certamente, é um constitucionalista, se não o mais importante, um dos mais importantes do Brasil no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX. Mas, para aqueles que, por alguma idiosincrasia qualquer, não nutram a mesma simpatia que nós pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, certamente eles têm que concordar que, pelo menos, o professor Manuel é o constitucionalista brasileiro mais completo, porque feriu praticamente todos os temas do direito constitucional em obras obrigatórias, que vão de partidos políticos ao estado de sítio, ao direito constitucional econômico, ao poder legislativo, a questão das medidas provisórias que tanto afligiram o Brasil, ao ativismo judicial, a judicialização da política e a politização da justiça, controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, no título bonito da obra dele, poder constituinte e tantas outras obras, Estado de Direito, etc. Eu nem posso enumerá-las todas aqui. De modo que, no mínimo, professor, mesmo aqueles que não simpatizem tanto com o senhor como nós, hão de admitir que é o mais completo constitucionalista brasileiro. Dito isso, eu vou ao tema da minha palestra. O professor Carlos Horbach já adiantou alguma coisa. Eu vou tentar ser incisivo e breve, porque eu vi que uma boa parte do auditório já se foi, hoje é sexta-feira, não é? Devem ter. Mas eu acho importante dizer o seguinte: eu vou tentar seguir a linha de raciocínio iniciada com o professor Baracho, que colocou bases teóricas sólidas sobre o ativismo judicial e qualificou o ativismo judicial, digamos assim, à brasileira, como um ativismo voluntarista. Eu acho o termo ótimo. O voluntarismo de, certamente, alguns juízes brasileiros. E vou seguir também na linha do professor Carlos, que tratou muito dessa entrevista do professor Luiz Roberto Barroso, professor e ministro, e quem acompanha palestras do professor Luiz Roberto Barroso, professor José Manuel Cardoso da Costa, já ouviu ele dizer, não uma, mas inúmeras vezes, que ele acha que o Supremo Tribunal Federal é uma vanguarda iluminista e que o Supremo Tribunal Federal, portanto, deve abrir o caminho, deve mostrar o caminho, iniciar uma caminhada no sentido de levar a sociedade a um progresso mais rápido e eminente do que ela própria poderia fazê-lo caminhando por seus próprios pés. É mais ou menos isso que o professor Carlos disse com outras palavras, não é? Mas eu acho que, até pela deixa do professor Carlos, compete a mim agora entrar em questões um pouco mais dogmáticas, não é? Tratar de algumas decisões. Eu tinha separado algumas decisões. Eu gosto muito da matéria político-eleitoral, mas eu já falei muito disso em outras edições aqui do Pimenta Bueno. Então, eu vou tentar tratar de matéria penal, mas com repercussão política, até porque isso tem sido objeto da mídia brasileira há alguns anos agora já. Bem, e o professor Baracho falou da primeira decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto de fetos anencéfalos. Então, eu vou aproveitar essa deixa
até porque eu trabalhei no Supremo por 10 anos, né? Na assessoria do ministro Gilmar, então eu estava lá e pude presenciar boa parte dessas discussões. Esse problema começou um pouquinho antes, e aqui vai uma espécie de depoimento. Chegou, ainda na presidência do ministro Maurício Correia, então antes de 2004, devia ser entre 2003 e 2004, um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, de uma moça que morava, acho que, no interior de Pernambuco. Isso virou até filme, virou um curta-metragem, um documentário. O título desse filme me escapa. Chegou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que cuidava desse assunto. A moça conseguiu detectar por exames médicos que portava, né, que gestava um feto com problema de anencefalia, e pediu, então, pediu aos médicos que fizessem um aborto. Eles disseram que não podiam fazer, porque aquilo a prática era considerada crime, e ela conseguiu chegar ao Supremo Tribunal Federal com habeas corpus. O Supremo, então, começou a debater aquele habeas corpus, em determinada sentada. Claro que demorou um pouco para ela chegar até o Supremo Tribunal Federal, a última instância do Judiciário brasileiro. O Supremo começou a debater a questão, ainda sob a configuração mais conservadora da Corte, digamos assim, conforme o professor Carlos bem disse. E aí o debate ficou um tanto constrangedor. E o ministro Sepúlveda Pertence, que sempre foi um homem de pensamento muito arguto, muito perspicaz, o presidente Maurício Correia, vamos fazer um intervalo para saber se esse feto, se esse bebê já não nasceu. Aí ele faça o seu intervalo. Então, liga lá para o tribunal, para o hospital, lá para a origem, e diz, não, já nasceu, habeas corpus está prejudicado, graças a Deus, vamos evitar o tema. O ministro Roberto Barroso era advogado e viu a sessão, como todos nós vimos. Passo seguinte, ele, um advogado muito bem sucedido, procura uma associação qualquer de enfermeiras e de pessoas que trabalhavam em hospitais públicos brasileiros, oferece os seus serviços pro bono e diz, eu vou fazer uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal para legalizar ou para descriminalizar a prática do aborto dos fetos anencéfalos. E assim foi feito. O relator dessa ADPF número 54 era o ministro Marco Aurélio, que aguardou bastante para que a composição da Corte, quando ele levasse o mérito do julgamento, fosse uma composição, digamos, mais favorável ao resultado perseguido pelo autor da ação. Perdão. Assim também foi feito. Levou-se, então, a julgamento, e o ministro Marco Aurélio, relator, levou um voto em que julgava procedente a ADPF número 54, exatamente nos termos da petição inicial. Eu quero dizer, e aqui vai um diálogo com a palestra do professor Roger, que mencionou, aliás, o professor Jorge também mencionou ontem, que o problema da interpretação é quase que inatacável. Então, a gente tem que pensar numa contenção do ativismo institucional, enfim. Mas eu acho muito importante que, pelo menos, os ministros do Supremo Tribunal Federal insistam, esforcem-se em fazer uma argumentação jurídica sólida e dogmática. E, nesse caso da DPF 54, me parece que a argumentação da inicial e do voto do relator que prevaleceu é uma argumentação voluntarista. Eu quase a chamo de preguiçosa. Porque o que se diz, como o feto anencéfalo é inviável, a vida pós-uterina é inviável, o aborto não seria crime, porque não há bem jurídico tutelável. O Supremo havia feito audiências públicas e foram reveladas nessas audiências públicas várias mães de fetos anencéfalos, porque a anencefalia é sempre parcial. E, portanto, vários desses fetos nasceram e foram bebês que viveram 1 mês, 2 meses. Um deles lá viveu 9 anos. Todos os ministros sabiam disso. Estava nos autos. Bem, prevaleceu o voto do ministro relator, que disse, o bem jurídico não é tutelável. Eu me lembro de alguns votos, como o voto do ministro Lewandowski, muito mais sólido do que isso,
o voto do ministro Peluso também, ou seja, os ministros que fizeram esforços argumentativos, e lembro do voto do ministro Gilmar, que também fez o seu esforço. Vou ilustrar com o voto do ministro Gilmar Mendes. O que disse o ministro Gilmar? Olha, são descriminalizadas no Brasil, ou seja, a prática de 2 tipos de aborto. Um aborto de viés psíquico, ou seja, são excludentes de ilicitude do tipo penal. Um aborto de viés psíquico, que é o aborto da gravidez resultante do estupro, porque há um dano psicológico à mãe que tem que portar um feto, gestar um feto, resultante de uma prática como estupro. E um aborto de viés físico, que é o aborto quando ocorre o risco de vida e saúde da mãe. Ele, então, construiu uma terceira hipótese de excludente de ilicitude, não utilizando argumentos constitucionais, mas da doutrina penal brasileira tradicional, que permitia a criação de hipótese de excludente de ilicitude por interpretação. E disse, olha, eu acho que a gravidez, o aborto, a gravidez de um feto anencéfalo gera, segundo as conclusões dos médicos, gera um risco maior à saúde da mãe, física, e certamente gera um risco, um dano psicológico à mãe que tem que levar aquela gravidez até o final, sabendo que provavelmente o seu filho não viverá muito mais que alguns meses ou alguns anos. E assim constrói uma terceira excludente de ilicitude. Bem, com isso eu quero dizer que a obrigação do tribunal, que não representa o povo, porque não tem voto, como disse o professor Roger, e cuja legitimidade de sua atuação recai sobre a adesão de sua fundamentação à Constituição e às leis do país, a argumentação precisa ser esforçada. Eu acho que isso o ministro Gilmar fez, o ministro Peluso fez, e o ministro Lewandowski fez. Mas prevaleceu no tribunal o voto do relator, que disse que o bem jurídico não era tutelável. No fim da sessão, uma mãe de um feto anencéfalo, de um bebê vivo que sofria da anencefalia e que estava amamentando, retirou os seios para fora, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi acolhida pelos seguranças e disse, e ela era advogada, e ela gritou, então o meu bebê não merece a tutela do Estado. Uma cena curiosíssima no plenário do Supremo. Ao fim desse julgamento, o vitorioso advogado Luiz Roberto Barroso disse, agora nós vamos em frente para conseguir a descriminalização total do aborto. Então ele vira ministro do Supremo. Num dia tranquilo, numa sessão tranquila da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio leva um habeas corpus, similar àquele primeiro, obrigado, de uma mãe que gestava um feto anencéfalo e queria fazer o aborto. O ministro Marco Aurélio concede a ordem para que ela possa fazer o aborto. Aliás, não era feto anencéfalo, aí era a interrupção da gravidez até o 3º mês da gestação, antes do 3º mês. O ministro Marco Aurélio concede a ordem. Barroso pede vista. Fala, não, deixa eu analisar isso melhor. Por uma questão processual, ele não conhece do habeas corpus, mas resolve concedê-lo de ofício. E aí começa uma argumentação. Está aí para todo mundo que quiser ver, eu vou pegar que eu separei aqui. Até, professor Manuel, atabalhoada. No primeiro parágrafo da ementa, ele diz o seguinte, inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no 1º trimestre. Inconstitucionalidade da incidência do tipo penal. Na turma, a turma do Supremo é composta de 5 ministros. O artigo 97 da Constituição exige maioria absoluta do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade. Ele fere a Constituição diretamente e a súmula vinculante número 10 do Supremo, que exige maioria absoluta. Ou seja, isso não pode ser feito na turma, tem que ser feito no plenário. Aí eu acho que alguém diz alguma coisa para ele. No 3º item da ementa, ele diz então, professor, em primeiro lugar, ele declarou a inconstitucionalidade, mas em segundo,
É preciso conferir interpretação conforme a Constituição, aos artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gravidez até o primeiro trimestre. Antes era uma declaração de inconstitucionalidade, na mesma ementa, na mesma página da ementa. Antes é uma declaração de inconstitucionalidade, que a turma não poderia fazer sem violar a Constituição. Depois é uma declaração de constitucionalidade. A interpretação conforme é uma declaração de constitucionalidade. Mas para excluir do âmbito de incidência da norma penal a prática, a interrupção voluntária da gravidez até o terceiro mês de gestação. Isso não é uma interpretação conforme, isso é uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Mas, ao final do voto, aí no voto ele vem elencando várias inconstitucionalidades e vários princípios constitucionais ou direitos fundamentais das mulheres que teriam sido violados pela prática, pela proibição do aborto. Bem, mas, ao final do voto, e ele redige as emendas antes de concluir o voto, é engraçado, o que é quase um exercício de futurologia, né? A ementa não deve dizer respeito ao voto dele ou do relator ou de ninguém. A ementa é uma indexação do resultado do julgamento, que, evidentemente, é uma soma de todos os votos nele proferidos. Mas, ao final do voto, ele se lembra que o Código Penal é anterior a 88, e que, portanto, não pode ser objeto de declaração de inconstitucionalidade. Bem, aí ele fala, mas a gente não pode declarar inconstitucionalidade. Então, eu estou declarando não recepcionado o artigo do Código Penal como interpretação conforme, que não pode se encaixar com a não recepção. Bem, e aí declara revogado ou derrogado, nas palavras dele, essa interpretação, digamos. Eu não consigo entender, realmente é difícil para mim. Eu acho que eu sou limitado. Mas, bem, o que é isso? Isso é neoconstitucionalismo e é uma atuação voluntarista. E uma atuação voluntarista que foi anunciada por ele mesmo em entrevista em rede nacional de televisão, quando advogado. Assim, agora nós vamos chegar ao aborto completo, né? E aí, como ministro, leva lá. Quando o ministro Gilmar apontou isso em plenário do Supremo Tribunal, foi quando ele ficou bastante irritado com o ministro Gilmar e disse palavras até bastante não amistosas, né? Bem, o que eu quero dizer, o que eu quero primeiro mencionar com isso, eu não consigo nem considerar nessa decisão, e eu posso elencar várias, eu não tenho tempo e não quero cansá-los, mas isso não é uma não decisão, porque primeiro se declara a inconstitucionalidade da norma, depois se declara a norma constitucional, porque se faz uma interpretação conforme, e depois se declara a norma não recepcionada, mas com uma interpretação conforme. Eu não sei qual parte da decisão que está valendo. É um Frankenstein. Bem, portanto, a minha primeira parte da exposição é isso. É preciso cuidar, sim, da interpretação, porque há limites à interpretação, e há técnicas decisórias, e a doutrina cuida bem disso. Eu disse, até o professor Manuel disse na sua apresentação ao ministro Gilmar, que, comparando-o ao Rui Barbosa, né, que desenvolveu o controle de constitucionalidade concentrado, tal qual o fez com o difuso Rui Barbosa. E eu cometo aqui uma inconfidência, que de vez em quando eu brincava com o ministro Gilmar, dizendo, olha, o senhor desenvolveu essas técnicas decisórias, mas a turma não está entendendo bem isso. O senhor colocou metralhadora na mão de maluco. E é mais ou menos isso que é essa decisão. Porque se declara a inconstitucionalidade, depois se faz uma interpretação conforme, que é a declaração de constitucionalidade, e depois não se recebe ou não se recepciona a norma com interpretação. Eu sou um pouco limitado para entender o que aconteceu ali. Mas, bem, o que é a prática? Teoricamente, como é que... isso é importante para os alunos, teoricamente, isso é agasalhado também por uma doutrina desenvolvida na Itália, na Espanha, mas que se abrasileirou de uma forma um tanto estranha, que é a doutrina do neoconstitucionalismo, que aqui é capitaneada pelo ministro Barroso. O professor Carlos escreveu sobre o assunto, o professor Manuel brilhantemente escreveu sobre o assunto, o professor Humberto Ávila também.
criticando a doutrina. Essa doutrina, o professor Baracho, que estudou nos Estados Unidos, diz assim, houve no Brasil o triunfo tardio do direito constitucional. Enfim, para resumir, porque eu também não quero cansá-los, ele diz, tudo que aconteceu antes de 88, no direito constitucional brasileiro, é irrelevante ou ruim e antidemocrático. O que importa é o direito constitucional brasileiro pós-1988. Bem, imagine, professor Baracho, qualquer professor de direito nos Estados Unidos que diga algo assim com relação aos Founding Fathers, aos seus juristas e políticos antigos. Qualquer professor americano que fale assim de Thomas Jefferson, de James Madison, de Alexander Hamilton. Eu acho que ele é linchado em praça pública, não é? Ele não será professor. Aqui não. Bem, e essa doutrina neoconstitucionalista, na verdade, é a doutrina mais autoritária que já se viu no Brasil em termos de direito constitucional. Porque ela defende cruamente, nuamente, o voluntarismo, o autoritarismo decisório. Ela substitui a vontade, não a vontade, mas ela substitui a lei pela decisão judicial. Ela substitui a antiga e gasta subsunção dos fatos às normas por parte dos juízes, pela ponderação de princípios que sequer existem muitas vezes. E princípios que exercem dentro do ordenamento funções distintas. Como é que eu posso ponderar o princípio da liberdade de expressão com o do devido processo legal? Ou eu posso restringir qualquer liberdade no âmbito judicial sem observância do devido processo legal? Porque, pelos textos deles, neoconstitucionalistas, eu posso ponderar quaisquer princípios constitucionais. E os portugueses dizem isso, princípios estruturantes, princípios assim, princípios... Ou seja, há princípios que exercem funções distintas dentro do ordenamento. E, portanto, eles não podem ser ponderados entre si. Mas se substitui a subsunção pela ponderação de princípios e, por fim, se substitui uma primazia da atividade legislativa pela atividade judicial, ou seja, do poder legislativo pelo poder judiciário. O professor Carlos, terminou falando de democracia togada. E ela não tem dado certo. E as reações a isso estão mais do que transparentes nesse período de processo eleitoral em que vivemos, até com os, digamos assim, com os excessos cometidos por candidatos e por correntes políticas não muito desejáveis, mas que se levantaram, que se avolumaram como resposta a um excesso de progressismo gerado não pelos representantes eleitos de nós, povo brasileiro, mas por essa vanguarda iluminista que hoje é maioria no Supremo Tribunal Federal. De modo que a sociedade responderá por isso e sofrerá com isso. Está sofrendo já por isso. O excesso desse progressivismo gera uma reação violenta por parte da sociedade, por parte da política. E eu não sei onde isso vai dar. Eu não quero cansá-los mais, portanto, fico aqui por hoje. Muito obrigado pela audiência. Agradecemos, então, aos componentes da mesa. E, finalizando as atividades desta sexta-feira, agradecemos a presença de todos. Prosseguiremos amanhã, a partir das 9 horas, com o painel A Jurisdição Constitucional e as Mutações. A todos, uma boa tarde.